E nós estamos de volta com o segundo bloco dessa entrevista com o empresário, dublê de professor de educação física, capoeirista, etc, Silvio Araújo. Silvio, pergunta em cima do que você terminou de falar no primeiro bloco. Como está o setor imobiliário de Caratinga nesse momento? Isso, nesse momento ele tem mantido o seu padrão, né? O setor imobiliário de Caratinga ele é sempre muito bom, né? Existem diversas demandas de produtos, uma oferta muito grande também. Várias pessoas estão iniciando no ramo também. Há uma tendência de ter mais produtos agora no futuro bem próximo, porém a valorização continua boa. Caratinga, as pessoas às vezes não entendem que o imóvel é muito caro, mas Caratinga tem uma topografia diferenciada, né? Nós estamos num vale e temos muitos morros no entorno da cidade. Então a gente não tem para onde crescer muito mais. Então, por isso, a valorização mais acentuada dos imóveis, né? Então, qualquer imóvel bom que saia no entorno do que a gente chama de centro, né? No nosso grande centro, onde as pessoas mais gostam, né? Lógico que tirando os condomínios, que tem sido uma nova modalidade aí, os imóveis tendem a valorizar sim. Mas existem, é uma realidade, diversos preços de imóveis hoje. Como eu havia falado, nós temos hoje cadastradas em Caratinga 192 construtoras. E eu estou falando baseado numa empresa de locação que nós temos, que as construtoras estão lá. Talvez nem todas estejam, tenham até mais. Ou seja, algumas pessoas têm começado a iniciar obras para vender. Quase 200. Quase 200 construtoras, né? Obviamente, nós não temos como assimilar esse tanto de produto. Porém, a maioria nós sabemos também que vai construir um imóvel, às vezes é para a própria família, ou às vezes vai vender aquele imóvel apenas um prédio, 3 apartamentos, não vai mais... No próprio entorno de Caratinga, né? Sim. Não, a maioria aqui mesmo, dentro da cidade. Tem sido uma realidade, né? Eu não posso falar que sou contra ou a favor, porque tem gente que polemiza muito essa questão. Mas o importante as pessoas, quando forem comprar um imóvel, é saber se não foi feita uma fundação muito bem feita, que é uma questão que quase ninguém olha, né? O brasileiro ele tem uma tendência normal de estar olhando apenas o imóvel acabado, né? Olha a embalagem. Qual é? Só a embalagem. Qual é o piso? Qual foi a tinta utilizada? Na verdade, se você tem um imóvel no alto de um morro, tem que ter sido feito um estudo de solo, qual a profundidade da fundação. Mas teve engenheiro acompanhando. Eu sempre recomendo avaliar todos os detalhes. Pedir uma segunda opinião, se possível. Aquele viaduto lá em Belo Horizonte tinha engenheiro acompanhando, Com certeza, e com certeza não era qualquer engenheiro, com uma obra de quase R$500 bilhão. Então existem erros, existem algumas necessidades. Caratinga tem um hábito muito grande de iniciar obras, pequenas obras, com o mestre de obras já experiente. Então ele vai lá, faz uma fundação do jeito que ele está acostumado a fazer há anos. Isso é um risco grande, na minha opinião é um risco grande. E como tudo, a engenharia também evolui. Então existem tecnologias que colocam aquelas práticas passadas como ultrapassadas. Sim, um exemplo das nossas obras, também deixando muito claro que eu não estou criticando, é legal, é utilizável, a questão da laje com o isopor, né? Aquela pré-fabricada e coloca o isopor. Nós não utilizamos só a laje maciça. Por quê? Vai cair a outra? Não é que vai cair. Mas no caso de um incêndio, por exemplo, você faz o rebaixamento de gesso e dá um incêndio. É mais problema, muito mais problema. Então são algumas questões, né, que têm mudado, que a gente tem acompanhado e as pessoas estão construindo dentro do método, com acompanhamento de engenheiro, isso é hiper importante, é uma obrigação, né, primária, mas vale a pena as pessoas pedirem uma segunda opinião antes de comprar um imóvel, porque muitas vezes o indivíduo monta, né, a gente tem alguns casos aí de edifícios sendo vendidos hoje, porque não se conseguiu terminar esse imóvel, essa construção. E aí, como que foi feita a estrutura? Muitas vezes a gente faz uma análise e não tem como comprar também, porque vai ter que jogar no chão e fazer de novo, dentro do nosso critério. Então, as pessoas devem avaliar essas questões. Como foi feita a fundação? Porque tem a garantia de 5 anos da construtora, para alguns itens tem garantia de 20 anos. Então, quem vai dar essa garantia depois, né? Quando rachou minha parede 2 anos depois, a construtora era do indivíduo que já fechou e já mudou daqui, onde que eu vou achar esse cara? É um imóvel, às vezes o único da vida da pessoa. Então, são muitos cuidados que devem ser tomados antes de comprar um imóvel. E a propaganda positiva, ela não surte tanto efeito quanto a propaganda negativa, Não, né? não.
um produto que não deu muito certo, ele acaba muitas vezes inviabilizando uma marca. Sim, sim, com certeza. Basta um, né? Você pode acertar a vida toda. Um erro mais grave joga o negócio para baixo mesmo. E as pessoas são muito, muito influenciadas por ideias, assim, por coisas que são soltas no mercado. Eu lembro que no início da Copa, antes da Copa do Mundo, o mercado vai esperar passar a Copa porque vai cair o preço dos imóveis drasticamente. Né? Caratinga, em que a Copa afetou Caratinga, né? Não, só se for preço de estádio. Pois é, com certeza vai cair, 10% do valor. Mas Caratinga não tem alteração. Então a procura caiu 80% naquele período da Copa. E agora voltou ao normal. Agora dobrou em relação à anterior. Aquela coisa, né? Período de carnaval, período de Natal e Copa do Mundo, o Brasil para mesmo. Para. E como para outros setores, para também o setor imobiliário. Não, vamos comprar isso depois da Copa do Mundo. Agora, cria esses boatos. São boatos que geram algumas expectativas, muitas vezes sem fundamento nenhum, e não vai acontecer. E pelo que eu estou vendo, dependendo da demanda, a tendência é aumentar um pouco mais. Sim. Agora, uma coisa, você tocou nesse ponto. Vou te perguntar novamente para chamar a atenção. O mercado imobiliário em Caratinga, então, não é inflacionado. Porque a gente ouve falar muito que está inflacionado. O mercado imobiliário, ele é inflacionado no país inteiro, se for levar em consideração o que as pessoas esperam. Né? Varia muito. Alguns indivíduos falam, em tal cidade é muito mais barato, mas geralmente são cidades, como eu te disse, que possuem uma topografia diferente, uma mão de obra diferente, mais demanda, menor fiscalização muitas das vezes, se constrói. É igual produtos que vêm do Nordeste, de confecção, não tem fiscalização, muitas vezes são crianças que estão produzindo, chega no preço baixo aqui mesmo. Vai para trabalhar dentro da lei, dentro das normas do Ministério do Trabalho, o custo é muito alto. É questão do produto, por exemplo, da China. Sim, também. A mão de obra quase escrava. Isso, e chega aqui barato e fica muito fácil. Aqui nós temos IPI, tem isso. A gente vive num país com uma carga tributária absurda, né? Então um funcionário, mais ou menos, de forma geral, sem levar em consideração momento de demissão e tal, então um funcionário que recebe R$1.000 me custa R$1.400 por mês. Em média é isso. Jogando a grosso modo. Não esquecer que depois tem que, se acabou a obra, vou ter que demiti-lo, às vezes para contratar em outra obra ou não, mas aí tem os outros encargos, né? Esse é um fator. Outras questões também, Caratinga, vou dar um exemplo da areia. Nossa areia é mais cara da região. Ela chega mais do dobro do preço de Patinga, por exemplo. Porque a gente não tem areal aqui. Então ela vem cara. Então são algumas questões que realmente alteram essa questão do valor. E essa questão da própria topografia, que exige mais investimento em estrutura? Exemplo, a topografia. Então a gente tem um prédio que foi feito, que a gente está entregando agora, dentro de 30 dias aproximadamente, no Alto de Morro. Tá? E é isso. Tem gente que falou, achei engraçado, um dia o cara falou, está todo vendido, está finalizado já. A documentação já tá pronta para o registro. O indivíduo falou assim, tem gente fazendo bolão quando esse prédio vai cair. Eu ouvi essa, eu achei, falei, caramba, nada para vocês fazerem. Por quê? Esse prédio tem uma fundação de 18 metros. Então, se o indivíduo do lote embaixo resolver desaterrar todo ele, vai ficar a fundação do prédio lá, impossível dele cair. Tá? Tem 18 metros de fundação. Ele ultrapassa o nível da rua de baixo. Então, houve um investimento. Uma outra questão que às vezes aumenta o valor daquela unidade imobiliária é o lote. A gente tem lote no centro da cidade de R$4 milhões. Se for construir um prédio com 30 apartamentos, quanto tem que custar o apartamento? Ele já sai do chão com um absurdo de valor. Então, o preço do imóvel está caro, encarece bem a obra. Encarece também o preço do lote. Então a gente tem o preço do lote, tem a mão de obra, né? Enquanto nós temos construtora num tamanho considerável, são 80 funcionários. Então tem que estar registrado direitinho. Essa questão da mão de obra. Teve uma época que eu até cheguei a fazer uma matéria com a pessoa que era gerente do Cine aqui em Caratinga, e na oportunidade, eu não lembro qual governo que foi, aconteceu até que fizeram uma parceria aí para a realização de um curso de pedreiro, depois teve um negócio de mestre de obra, mas assim. Há pouco tempo aconteceu. É carente? É carente, principalmente do Isso mestre. Encarece. Encarece. Então é uma outra questão, as pessoas às vezes não têm noção. Existem aquelas obras que eu chamo de artesanais. Artesanais não porque estão fora, estão contra a lei, mas é porque o indivíduo contratou aquele mestre de obras amigo, ele pegou a empreitada e trabalha lá, não tem encargo nenhum, ele fez o contrato, está tranquilo. O custo dessa obra é diferente. A média de ganho de pedreiros hoje, de acabamento, por exemplo, ultrapassa R$3.000.
Né? Então é muito caro essa mão de obra, porque ela é escassa. É muito difícil conseguir um bom pedreiro de acabamento. Ah, mas o que é um bom pedreiro de acabamento? A gente está fazendo um edifício padrão alto. Cada peça de porcelanato lá custa R$80, R$90. Né? Uma mão de obra, mais ou menos. Se ele quebrar ela, ele acabou de me dar R$90 de prejuízo. Você quebrar uma pontinha dela. Então, é uma mão de obra especializada. Se é uma construção particular, você dá uma ajeitada, você bota até uma peça de cor diferente. Não tem condições. Então, é? a gente não tem. A gente tem hoje na empresa de acabamento, a gente considera apto a esse tipo de serviço, 2 pedreiros. Né? E eles mesmos se colocam na categoria. Eu gosto de alvenaria, eu não gosto de acabamento. Porque eu vou quebrar. Então, tem essas questões, é difícil. Desvenda aí, é mito ou verdade? Eles falam que a parte mais cara na construção é acabamento, é isso mesmo? Depende. A gente tem observado, a gente nem gosta de construir casa, por exemplo. De uma casa é absurdamente, sim. Num prédio de padrão elevado, gira em torno de 50% a 50%. Padrão médio alto, que a gente considera hoje. Né? E no Minha Casa Minha Vida, a alvenaria sai mais cara que o acabamento. Sai mais caro. Mas é pouca variação também. Agora, nessa topografia nossa, a estrutura também, ela pesa Ela pesa para ficar segura. Você vai ter que fazer terraplenagem, você vai ter que terraplenagem, solo, uma fundação. Tem um estudo de solo antes de começar a construir. Então, o que é esse estudo de solo? Muita gente não conhece. Interessante, quando a gente vai apresentar para o cliente, a gente sempre faz questão, que está o estudo de solo desse edifício. Mas o que é isso? Ele mostra quais são as camadas de terra que tem naquele local. Se tem água, se não tem, se tem pedra, se tem... Então, esse estudo prévio, ele garante a segurança da obra depois. Teve aterro, se não teve aterro, tudo. Então, até onde vai a minha fundação? Tem que descer 30 metros, 5, 6, 7, depende desse estudo de solo. Então, é um padrão, é um critério de segurança absoluto. Não pode deixar de ser feito. Agora, quais têm sido as dificuldades que vocês têm enfrentado para os empreendimentos em Caratinga? Além de todo esse problema do construir, existe algum outro problema? O que é a questão da empresa? Né? São vários problemas. Muita gente fala assim, a empresário reclama demais. Mas a gente tem a questão tributária, que é fato notório para o Brasil inteiro. Todo mundo sabe que é uma carga tributária absurda, né? Então, todo tempo você tem que pagar alguma coisa, desde o produto, do insumo até a finalização. A gente tem que dar segurança para uma obra. Então, aquele monte de tijolo lá tem que estar seguro, porque o pessoal vai e rouba mesmo. Martelo, qualquer tipo de... Então, tem que ter algum sistema de segurança ou um vigia na obra, que isso também encarece a obra. Isso é uma realidade. Então, você fecha a obra toda, coloca cadeado, o indivíduo vai lá e procura coisas à noite. Se passar um fio na parte da alvenaria lá, não, que fica fazendo acabamento, no outro dia não tem fio se não tiver segurança. Então, isso é uma outra questão que é dificuldade para a gente, que é custo a mais, né? Manter um vigia à noite, todo dia, é um custo a mais na obra. A questão burocrática, a nível... Aí, só te pedir um instantezinho, que já me apitaram aqui, nós vamos para mais um intervalo e ainda voltamos nesse assunto. Aí você vai poder soltar o verbo. Ok. Um momentinho só, e daqui a pouquinho nós estaremos de volta, continuando a entrevista com o empresário Silvio Araújo.